Nas montanhas que respiram o silêncio de Andradas, a história de uma família se entranha no solo fértil. Aqui nasce um legado que ultrapassa o cultivo, onde cada pétala carrega a memória de quem primeiro acreditou que a rosa podia florescer além do comum. Nossa empresa ela é familiar. Tudo começou há mais ou menos 50 anos atrás. Tudo começou com meu pai, Mauro Fogaça. A família do meu pai já morava em Olambra antes dos imigrantes chegarem. Então, assim que os imigrantes chegaram, depois, no segundo momento, eles trouxeram as flores. O primeiro emprego dele foi com as flores. Final dos anos 60, começo dos anos 70. Depois teve a oportunidade de trabalhar também com rosa, começar os trabalhos com rosas, com o Hank Harris. No final dos anos 80, eles começaram uma sociedade. Durante os anos 90, a gente criou mais uma sociedade. Mauro Fogaça e Miguel Esperança. E no final dos anos 90 eles resolveram ir para Andradas. Foi a busca pelo clima perfeito que empurrou a família rumo às montanhas. A rosa, caprichosa e sensível, encontrou ali um lar mais ameno. Toda a produção nossa era no campo lá em Olambra. E Andradas trazia um clima melhor, mais ameno para a rosa. Então aqui a gente veio sair de uma altitude de 600 e poucos metros de altitude do nível do mar, a gente veio para uma altitude de 1.300, 1.400 metros. Dentro das estufas, o tempo tem outro ritmo. As rosas repousam em silêncio, aguardam mãos humanas que as compreendem. A classificação é quase um gesto de escuta. Cada haste conta o que pode ser. Cada abertura revela seu destino. A Bela Vista conta com aproximadamente 8 hectares de produção de rosas, de corte. Então a gente tem as variedades padrão ali que o pessoal já conhece, Avalanche, Samurai, e tem também as variedades inglesas. Numa fazenda de rosas de corte, a maioria dos processos são tudo manual, tudo artesanal. O primeiro processo que a gente faz é a classificação. As rosas vêm em caixa branca, depois a gente traz a rosa para cá e a gente classifica. O piso de cima e o piso de baixo. Então a gente tem 80, 75, 70, 65, 60, 55 e por aí vai. E uma vez que a gente coloca aqui, a gente sabe o tamanho. Mas não significa que tem o tamanho, ela está dentro dos padrões. Então vocês veem que às vezes ali tem haste longa ali, mas ela está indo como uma 2, porque às vezes não está correspondendo, às vezes está muito aberta ou às vezes a haste é muito fina. Então a gente classifica ali como uma segunda qualidade. Você vê que tem 60 abertos e 60 fechados. Isso é porque depende do mercado e da região. Tem mercado e regiões que preferem a rosa mais aberta. Tem regiões que preferem mais fechada. E como a gente tem uma amplitude térmica ali durante o dia e um período para cortar, então tem época que, por exemplo, uma época de mais calor, a gente vai ter um pouquinho mais da rosa, um pouquinho mais aberta. E época do inverno a gente vai ter um padrãozinho dela mais fechado. Depois da classificação tem embalagem. E na embalagem vocês veem que tem mais um ajuste ainda. Às vezes a pessoa que está embalando tenta juntar os pontos mais padrões possíveis para ter um pacote mais uniforme. Entre fileiras experimentais, o futuro repousa em brotos tímidos. Aqui o tempo não corre, ele observa. Cada cor, cada força, cada fragilidade dita se uma variedade viverá apenas um breve ensaio ou se poderá conquistar o mercado. Aqui é uma área que a gente está aqui, que tem vários testes, várias variedades, cores diferentes, uma cresce mais, outra cresce menos. Então, quanto tempo, como que a gente escolhe, quanto tempo até isso tornar comercial? Então aqui serve para a gente estar observando se ela é produtiva, então vamos dizer se ela vai ser viavelmente comercial, e depois a gente ver outras coisas também, como se é uma cor que o mercado está precisando, se é uma cor que a gente achou que pode ser legal, a gente vai ampliando, pega esse material e vai conseguindo fazer mais mudas. Por exemplo, se a gente olhar aqui, aquela ali tem uma produção, essa tem outra produção, todas foram plantadas ao mesmo instante. Quando a gente olha aqui já tem um pouquinho mais de produção, você consegue perceber mais haste. Quando a gente olha para essa, que foi plantada ao mesmo tempo e tudo mais, a gente consegue ver também muito mais haste. Então, produtivamente, ela pode ser interessante, pode ter uma produção interessante. Então, a gente pega aqui e leva para um outro lugar para ampliar, fazer talvez 2 canteiros e ver o que acontece. Normalmente, eu espero passar 1 ano aqui. Para quê? Para observar como que vai ser o inverno ali, o primeiro ano dela. Depois do primeiro ano, se ela passou legal o inverno, porque às vezes o pessoal
fala assim, nossa, no inverno eu sei que produz pouco, mas pouco quanto? 30%, 50%? Tem variedades que é menos de 50%. Tem variedades que chega ali no inverno, não só pelo frio, mas pela falta de luz, o inverno tem um dia mais curto aqui pra gente, tem variedades que vai cair para 30% da produção no inverno. Então por isso que a gente espera também um pouquinho a planta passar durante o inverno, para ver se não é uma planta que vai, vamos falar assim, travar totalmente durante o inverno. Então 1 ano para a gente fazer esse teste ali, o campo aqui de teste, para passar o inverno e tudo mais. Depois de 1 ano a gente faz 2 canteiros ali, ou 3 canteiros. Se a gente achar que tem um potencial maior e a gente tiver material disponível, a gente faz até um teste maior. E ali a gente observa, talvez é relativo. Espera mais 1 ano, mais 2 anos. E aí se tiver uma boa aceitação do mercado, porque a gente vai ter um volume maior já para pôr no mercado, conhecer e ver, aí sim a gente já faz uma área maior, né? Óbvio também que depende um pouco da cor. Se pegar uma vermelha, a gente sabe que tem mercado, uma branca sabe que tem mercado. Agora se pegar uma cor que é nicho, a gente já faz uma área um pouquinho mais concentrada. Criar uma nova variedade é um tiro no escuro. É cruzar possibilidades, misturar essências, aceitar o imprevisível. Nenhum breeder conhece ao certo o que surgirá. É a própria natureza quem assina a obra final. Muita gente pergunta, aquela rosa vermelha. Não, não é uma rosa vermelha. Tem, não sei, um chute por baixo, 2.000 variedades de vermelha, 2.000 de branca, enfim, são feitos muitos cruzamentos. E então, se a gente olhar, aqui tem uma vermelha, ali já tem outra vermelha que é outra variedade, ali outra variedade, e a gente deixa elas aqui para observar qual que é mais interessante, qual que é mais resistente a pragas e doenças, qual que tem uma produtividade legal, qual que agrada o mercado. Então, escolher uma variedade também não é tão simples e tão rápido. A gente precisa sentir o mercado e sentir a variedade também. Como que a gente chega nessas variedades? Os breeders, não é a gente, os breeders têm um ambiente totalmente controlado, no qual eles pegam o pólen de uma variedade e passam em outra. Então a gente pega aqui o pólen de uma, passa na outra, fecunda a outra variedade, é que isso aqui no caso está avançado. Depois de um tempo da fecundada, ela começa a criar, como se fosse, vira semente, como se fosse umas mudinhas aqui, ó. Então você consegue ver o resultado desses cruzamentos. Aí são, vamos usar um termo, mini plantas aqui, que vão ser plantadas e ver o resultado desse cruzamento. Mas é feito com muito cuidado, não como eu estou fazendo aqui, é num ambiente totalmente controlado. Não significa que quando você cruza uma laranja com uma vermelha, vai sair uma laranja, ou uma vermelha, ou uma amarelada. Não, pode sair uma pink, pode sair uma branca, pode sair uma amarela, não é exato. Eu posso pegar a mesma variedade, outro botão, o mesmo, e tentar cruzar de novo, que vai sair plantas diferentes de novo. Então eu acho que é uma das coisas mais difíceis que os breeders tentam manter, é o controle do que eles já fizeram, né? E na verdade, quando você vai ver o campo de teste deles, eles têm muitas variedades e às vezes acabam descartando muita coisa boa. A rosa vive em ciclos. Como quem respira, ela entrega e renasce. A cada corte, uma promessa. A cada broto, um recomeço silencioso. Quanto tempo demora para sair a rosa? Uma vez que a gente vem aqui e corta a haste, existe a gente chama de borbulha, um novo broto aqui. Depois que a gente cortar, esse novo broto vai virar, em média, ele vai demorar 60 dias para virar uma haste nova, pronta para a gente cortar. Talvez se a gente pegar uma variedade e ela estiver no verão, talvez ela demore 55 dias, 52 dias. E no inverno, o metabolismo dela é mais lento, talvez ela demore 65 dias, até 70 dias. Então é isso. Em média, a gente fala que uma haste demora 60 dias para voltar. Algumas rosas não nascem coloridas, elas são pintadas. Mas não por vaidade, por arte. O tinturamento transforma uma flor comum em fantasia. É um gesto delicado, quase cerimonial. A história das tinturadas foi a seguinte. Teve uma viagem, foi recente, bem recente, o ano passado, que eu fui para o Equador. Lá eu vi o pessoal tinturando as rosas, pintando elas. Na hora até achei bem complicado, bem complexo, nem dei muita atenção na hora. Mas depois, logo depois que eu voltei de viagem, tinha uma pessoa que era do fornecedor, que eu comentei com essa pessoa, e a pessoa falou, eu tenho a tinta especial,
para pintar as rosas. Vou trazer algumas latas aí, você faz um teste. Então eu recebi essas latas, falei, e agora o que eu faço? Porque você vai procurar, tem um mundo de referência às rosas tinturadas. Aí peguei alguns modelos ali, algumas referências, sentei com o Jefferson e dei as latas para ele. Falei, missão sua, vou te dar essa missão, tenta pintar, ver o que você acha ali, tenta fazer uma oficina, uma brincadeira. E acabou dando certo. Hoje a gente tem a Cotton Candy, que é a mais famosa, e a gente começou agora a criar algumas novas também, como essa daqui, do que foi pro Halloween. Quer dizer, o Halloween passou e tem gente pedindo a rosa. É uma tinta especial porque ela não pode agredir, ela não pode ter solvente, nada mais, porque a rosa é bem sensível. Então qualquer tipo de solvente, qualquer tinta um pouco mais agressiva, pode manchar a rosa. E também para a pessoa, que a pessoa vai estar pintando ali boa parte do tempo. O processo do tinturamento, ele não pode ser feito em qualquer rosa, então tem um ponto específico. Então eles são feitos nas rosas de ponto de abertura mais ponto 2, 3, com a espiralzinha já para pintura. Aí ela vem do campo, aí lá no barracão tem a equipe, né, da embalagem, que eles vão separar aberto e fechado. Aí eles mandam os pontos abertos para cá, para o tinturamento. Mas toda essa rosa que está aqui, também não vai pintar ela tudo, porque sempre tem algumas que tem algumas lesões que não vão ficar legal no tinturamento. Então, aí eu pego esses cestos de rosa, todos eles, e às vezes eles estão molhados e a tinta não vai aderir bem com elas molhadas. Então, às vezes eu até tenho que colocar ela um pouco no sol, chacoalhar elas um pouco, que é para ela secar e ficar bem de a tinta aderir nelas. Aí depois feito isso, aí aqui eu faço outro tipo de separação. Aí eu coloco nessa mesinha aqui que eu utilizo. Aí o padrão das rosas tinturadas são 10 hastes. Então eu seleciono mais 10 hastes aqui. Aí depois que eu seleciono 10 hastes, aí vai começar o processo do tinturamento. Aí tem EPIs, né? Tem as luvas, o avental, o principal que não pode faltar, a máscara e o óculos. Com a máscara no rosto, Jefferson está pronto para dar início à tinturação. Esse objeto no centro é o que garante a estética única da Cotton Candy. E essa é a famosa Cotton Candy. Então, quando vê ela assim finalizada, né, muito bonita, só que não é só chegar e pintar, né? Tem todo um trabalho, um processo delicado com ela, né? Tem toda a questão do separamento de rosa, eu separo, né? Veja aqui os pontos adequados com um ponto de abertura bom para a pintura. E às vezes também a temperatura também atrapalha a tinta. Se tiver uma temperatura mais fria, ela escorre. Então, se você colocar a tinta, ela vai escorrer. Se você colocar mais, ela escorre mais ainda. Então, uma técnica desenvolvida para isso seria colocar 2 camadas sutis para chegar no tom dela, certo? Então, não é só chegar e pintar, né? Tem um processo, um trabalho bem artesanal por trás de tudo isso. Inclusive, você também tem que prestar atenção a sempre chegar a esse tom da tinta, porque se você colocar tinta em excesso, esse excesso de tinta pode chegar até a danificar a rosa, chegando a deixar as pétalas podres. Então, também tem uma atenção na quantidade de tinta que você vai colocar nas rosas, para não estar danificando elas. E eu acho que tem um apelo muito grande do mercado, porque com as tinturadas a gente acaba trazendo um leque de cores novas pro mercado. Isso possibilita a pessoa estar fazendo uma decoração com uma cor que não existia até então.
Eu já tinha trabalhado com rosas antes, mas rosas naturais, sem pintura. E eu também eu desenhava, eu gostava de pintar. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria, né, unindo duas coisas que eu gosto, que é pintura e rosas. Então esse processo de tinturamento aqui, né, que foi dado a mim para desenvolver, eu gostei bastante, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? E eu gosto bastante de pintar rosas. Então isso assim foi uma coisa que foi feita para mim mesmo. Eu adoro pintar. Entre ciência e sensibilidade, tradição e experimentação, o Sítio Bela Vista revela que uma rosa nunca é apenas uma rosa. É história, é técnica, é família, é a vida pulsando em cada camada de cor. Quando o perfume se mistura ao vento frio das montanhas, entendemos: as rosas que daqui nascem carregam consigo a própria essência de Andradas e o toque humano que as transforma em poesia.